Não vai ter um lugar que eu não vá, que eu não vou me vestir bem. E é me vestir bem, só que é pra mim. Sim. Esse é o podcast Falas na Go, onde toda a tecnologia é ancestral. Sejam todos bem-vindos, esse é o podcast Falas na Go. Estamos aqui hoje no nosso segundo episódio, Model Resistência. Eu me chamo G Dourado, tenho 30 anos, sou um dos cofundadores da Império na Go e do podcast Falas na Go. E sou um homem negro, tenho dreads, uso alargadores, tenho um pincel no nariz, estou de camiseta branca, dois colares de prata, um anel de prata, uma aliança. Durante muito tempo, nossos cabelos foram chamados de ruim, inadequado, desarrumados. Hoje, aparecem em campanhas, passarelas, tendências. Mas fica uma pergunta. O crespo virou moda ou sempre foi resistência? Para conversar, sobre esse assunto, convidamos Renato Fernandes, para a gente aprofundar um pouco mais. Renato Fernandes, transista desde 2020, formado pela Faculdade Zumbi dos Palmares, profissional preto, 34 anos, residente de SP, atua como modelo, hairstylist, em desfiles e projetos que celebram cultura, estilo e autenticidade. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco. Perfeito, bom prazer. Sou Renato Fernandes, tenho 34 anos. Vou fazer uma mini autodescrição aqui. Eu sou um homem preto, alto. Eu estou vestindo uma camiseta branca, um lenço laranja, um óculos preto com lente laranja também. Acessórios eu gosto bastante, então eu estou usando um anel laranja, pulseira laranja dourado, tô com um pequeno búzio preso no meu lenço, no meu turbante, e uma calça estampada em laranja e bege. E é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz quando me convidaram para participar. É a primeira vez que eu participo de um. É isso, seja bem-vindo, vai ser bacana, vai ser muito bacana. Para começar mesmo a pergunta, eu gostaria de saber se é transista ou você é modelo. Gostaria de saber como é que você entrou nessa área, primeiro na área de transista, depois conta um pouco como é que é ser modelo. Olha, eu comecei na área de transista em 2020, mas na verdade eu era careca, nunca tinha deixado o meu cabelo crescer, eu assumi a identidade careca e aí eu falei, bom, é isso. E aí eu trabalhava na época com telemarketing, e aí eu lembro que eu estava fazendo algum trabalho, aí fui pesquisar algo no Google e veio uma foto de um homem negro pra mim com trança e ele tinha a lateral raspada. Eu achei lindo, eu olhei e falei, eita, e eu me vi, foi uma coisa de eu olhar e falar, acho que eu quero fazer esse mesmo penteado, eu quero fazer uma trança, do nada, assim. E eu nunca tive, mesmo sendo preto, eu nunca tive contato com esse mundo de pessoas que usassem tranças, que usassem dreads, enfim, que usassem cabelo black. E aí eu vi essa foto e falei, até pra uma amiga minha que trabalhava, e ela usava trança, eu falei, amiga, eu queria fazer, e agora? Ela, bom, deixa o cabelo crescer, eu passo o contato e aí você vai lá. E aí foi isso. E aí eu mandei mensagem pro cara e ele falou, vem fazer. Eu fui, cheguei lá e ele falou, seu cabelo tá muito curto. Eu falei, mas você falou que dava pra fazer. E agora eu só saio daqui com a trança, porque eu já tinha criado na minha cabeça aquela imagem. E aí eu falei, enfim. E ele falou, bom, eu vou dar um jeito. E aí ele fez. E é muito maluco, né? Ali todo o processo e eu agoniado querendo ver, porque ele não tinha colocado nenhum espelho ali pra me olhar, tipo, enquanto ele fazia. E aí falando, meu Jesus. Mas quando terminou e aí eu fui olhar, eu falei, é surreal, porque eu bati o olho no espelho e eu lembro que eu pensei, eu falei, eu nunca mais vou tirar isso. Essa imagem, sabe, de me ver com trança, porque é como se eu tivesse me visto, nascido de novo. Quando você olha no espelho você fala, que lindo, que foda, eu quero muito isso pra vida. Então, a partir dali, enfim, saí dali me achando com muita dor, porque o meu cabelo estava muito curto, então sofri bastante. Aí eu tinha amigos que eram do carnaval, eu também era do
carnaval, e aí eu dançando em uma escola que a gente estava ensaiando, e aí eu tinha uma amiga dessa mesma aula que eu tava, que ela chegava atrasada todo ensaio, ela chegava atrasada. Eu falava, menina, pelo amor de Deus, por que você chega atrasada? Eu querendo, né, me meter na vida dos outros. E aí ela falou, não, porque eu sou transista e às vezes eu trabalho. Eu falei, mentira. E aí, enfim, eu grudei nela e aí já era. Fui lá fazer o cabelo com ela. E aí foi até onde ela me apresentou outros materiais, né, de trança, outros modelos de jungo, enfim, porque até então eu fazia, antigamente era com canicalon importado, né? Era. Mais pesado, enfim. Mais pesado, e aí quando ela me apresentou o jungo, eu falei, meu Deus, aí foi de novo, eu fiz a trança com ela, aí eu terminei, olhei e falei, nossa senhora, nunca mais vou fazer outro modelo de trança, tá? Careca, nunca mais. Nunca mais, e, de fato, mesmo eu tendo a lateral raspada, eu falei, e se eu deixasse crescer tudo, mas aí eu falei, não, acho que eu quero manter essa estética de que eu vi e era só um moicano, né? Então eu falei, bom. E foi muito maluco, porque quando eu ia fazer com ela, ela fazia até uma parte, né? Tipo, ela trançava, mas ela não fazia até o final com uma pontinha fininha. Eu, com o toque que eu tenho de sei lá o que, eu pegava a trança aqui, ó, e fazia. Eu ficava vendo como ela fazia e eu ia trançando até o final. Aí ela via isso e ela ia deixando. Aí cada dia mais, como a gente acabou virando amigo, então ela deixou ali a trança pra mim fazer. Ela sabia que eu ia ter essa curiosidade, essa, né, de fazer. Só que eu sempre fui de enjoar muito rápido de uma trança ou de uma cor, ou enfim. E aí eu sempre mudava. Então eu gastava todo o meu dinheiro, que eu ganhava muito pouco na época. E aí eu gastava o dinheiro e guardava, porque eu falava, vou fazer. E aí eu tentando marcar com ela, e ela falava, Renato, não tem agenda. Eu falei, não é possível, não tem agenda, vai ter agenda. E ela, não tem. Ela falou, Renato, você sabe fazer, se vira. Eu falei, então tá bom. Aí eu peguei, desfiz uma da frente, falei, vou tentar fazer sozinho. Tentei fazer, legal, deu certo. Falei, interessante. Aí eu, sei lá, pra curar esse meu toque, eu fiz só a frente, né? E aí teve uma época que ela também não tinha agenda, porque ela já trabalha, né, como transista há muitos anos, e ela não tinha agenda. Eu falei, quer saber? Vou fazer sozinho. Aí um dia eu peguei e falei, tentei fazer o cabelo todo, deu certo, mandei pra ela super feliz, falando, consegui. Ela, graças a Deus, Renato, você vai parar de me perturbar. E aí eu falei, não, calma, não é assim também, né? Eu sei fazer, mas, né, foi uma coisa porque eu sempre fui muito curioso. Então eu passei a procurar vídeos, né, ver várias formas de entender como fazia melhor, enfim. Ia tentando, e aí via outras formas, uma forma que era mais fácil pra mim fazer sozinho, a parte de trás, enfim. Na época eu ainda trabalhava como telemarketing, mas eu também já estava fazendo meio que, eu sempre gostei de fazer foto, enfim, sempre me chamavam para fazer alguns ensaios, e aí eu, aproveitando que sempre tinha um ensaio novo para fazer, eu mudava a trança, e aí, enfim, ia lá, mudava o cabelo, e aí então foi uma coisa que foi muito natural, eu digo, porque foi fluindo as coisas. Entendi que aquilo ali era algo muito, muito bom e eu gostava muito daquilo. Mas era um gostar visual. Eu gostava de ver, mas eu não gostava de fazer. Certo. Era triste. Tipo, eu fazia em mim, mas não era, né, aquela coisa muito legal. Então, É trabalhoso fazer em si mesmo. É muito. Mas pra mim era, sei lá, pra mim era sempre um prazer fazer em mim. Então, agora fazendo outro, eu já falava, eu vou fazer porque eu preciso treinar, sabe? Na minha cabeça era isso. Eu vou fazer você, mas é porque eu tô treinando, mas eu não gostava. Fiz o curso, e aí no curso ela fez pra aprimorar, eu fiz pra, né, do básico, mas eu, né, achando que eu já era muito bom, tem até uma parte engraçada, porque, sei lá, no meio, acho que na segunda aula, o professor falou assim, gente, quem sabe fazer trança na goa fica no meio da sala, quem não sabe fica na direita, e quem sabe mais ou menos, enfim, ele tentou dividir. Eu sabia fazer trança na goa? Não. Eu fazia assim, chutava, na minha cabeça eu sabia, mas eu não sabia nada, porque eu sempre pedi pra ela, eu sabia fazer trança solta, agora qualquer outra coisa, não sabia. E aí ele pediu
pra dividir a sala, eu fiquei onde, tipo, no meio, onde, teoricamente, sabia. E aí ele passou lá uma coisa, eu fiquei olhando, o pessoal fazia, eu falei, meu Deus do céu, mas você não sabe fazer. E ela rindo de mim, eu falei, você me deixa, meu, eu tô tentando aqui. Na minha cabeça eu sei fazer, eu só não consigo colocar em prática. Então eu meio que eu já arriscava sempre de colocar na minha cabeça que eu era bom naquilo que eu fazia. Mesmo às vezes não sabendo. E aí depois ela me zoou até hoje, isso ela conta pra todo mundo, tipo, você lembra o que você fez? Eu falei, eu lembro. Eu falei, afinal você é muito abusado. Custava você ir pra um lado? Eu falei, custava. Na minha cabeça eu queria ficar ali no meio, sabe? Aqui dentro eu sei. Aqui dentro eu sei, eu só não consigo pôr em prática. Então foi uma coisa muito, muito maluca, mas o começar, né, nesse meio de transista foi meio que, como eu falei, ela foi de forma natural pra mim, onde eu via que tudo ali tava me puxando pra esse lado. Foi tudo fluindo e aí hoje eu só tô aí. Hoje você atua como transista. Hoje eu atuo como transista. Eu sempre fui muito curioso, então eu fiz esse curso, buscava aulas e eu tentava fazer em mim primeiro, pra tentar depois fazer no outro. Tipo, eu olhava e falava, não tá bom. Mas continuava fazendo, até que essa minha amiga, no meio da pandemia, tipo, quase no finalzinho, ela falou, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, amiga, nada, eu tô em casa, trancado, cursando, gravando vídeo, e é isso. Aí ela, você é doido, você tá perdendo dinheiro e tempo, porque assim, você sabe fazer trança, e você só não tá atendendo porque você não quer, então você tá perdendo dinheiro real. Obviamente, ela já tem o salão dela. Ela falou assim, eu não vou a domicílio, mas tem quem goste e quem prefira. Se você não tiver medo de sair de casa, se tiver nenhum problema com isso, só vai. Aparecendo cliques aqui, se você quiser, eu te passo, né, eu te indico, você vai fazendo. Ela é perfeita, enfim. E aí eu fui nessa, tipo, aí no finalzinho da pandemia eu fui atendendo a alguns clientes que ela foi passando. E aí, aos pouquinhos, eu fui, né, fazendo, e tô aí até hoje, mas já na minha cabeça, tendo isso como, de fato, profissão, é onde eu tiro, de fato, a minha maior renda, então é algo muito, se eu parar pra lembrar de tudo, é muito bom, né? Não, é bonito, você tem um trabalho muito bonito, eu andei olhando na rede desde do dia que a Raira comentou. Vamos para uma pergunta aqui. Pegando toda essa história, acredito que você, como um homem preto, também, e ter contado que antes de ser raspado, deve ter passado por várias questões de ataques racistas, talvez no período da escola, nessa parte aí da juventude. Quando vem essa pergunta sobre o crespo virou moda ou sempre foi resistência? O que você pensa sobre, o que você acha sobre, o que você tem na sua bagagem sobre isso? É muito maluco, porque assim, eu fui criado, desde criança eu tive um contato muito, como é que eu vou explicar? Eu fui criado e, por exemplo, eu sempre estudei em escola particular, eu nunca tive contato com muitas crianças pretas. Por exemplo, na minha sala era eu e mais dois. Só que esses dois que tinham, um deles, a gente ia brincar na casa dele, ele morava numa mansão, tipo, era uma casa gigantesca e eu tinha uma vida simples, mas não era, né, a minha vida era simples perto da dele, sabe? Certo. Era muito doido. Mas assim, experiência e contato com pessoas pretas que passavam por algo que envolvesse racismo ou algo do tipo, na minha infância, eu não lembro, de fato, de ter nenhuma convivência com isso. E isso é bom, mas ao mesmo tempo que eu olho e aí eu vejo e eu escuto histórias, eu falo, que merda, porque, né, existem dois lados ali onde a gente, né, tem lugar de fala e tem outras que não. Então, se eu for colocado de fato da minha infância, não, nunca tive.
Eu fui passar a ter esse contato, onde eu era olhado de uma outra forma, na minha adolescência, onde eu parei de estudar em escola particular, fui para uma escola pública, sei lá, na 8ª série. E aí, a partir dali, eu era julgado por eu ser, vamos dizer assim, engomadinho demais, sabe? Eu ainda tinha uma essência ali de escola particular, então eu tinha muito contato com pessoas que tinham outras vidas, né? outras histórias, mas ainda assim eu lembro de ter sofrido algo foi depois de adulto mesmo, porque durante a minha infância e a minha adolescência foi algo tudo muito tranquilo, né? Assim. Tava conversando com pessoas recentemente sobre roupas, né? Sobre estilos, sobre comunicação. E aí gostaria de saber sua opinião, se as roupas e o estilo, cada um se veste e tal, é uma forma de comunicação ou não, simplesmente são só roupas? Como é que é pra você? Não, eu acho que faz muito sentido sim, porque se a gente for falar de moda, né? A gente quando fala a palavra moda, sei lá, a pessoa pensa em passarela só. Uhum. Mas eu acho que não é só isso, tipo, a moda vai além disso. Então a moda vai de como a pessoa usa determinada roupa para ir trabalhar, ou enfim, como ela se sente, como ela se veste, reflete muito em como ela se sente, ou se ela quer brigar por algo, enfim, eu acho que a roupa em si, ela vai transformar meio que um escudo, sabe, pra gente enfrentar as coisas na rua. Eu, pelo menos particularmente, eu uso muito disso. Não vai ter um lugar que eu não vá, que eu não vou me vestir bem. E me vestir bem, só que é pra mim. Sim. É sobre o que eu gosto, sobre as roupas que eu gosto, que eu olho, que eu compro, que eu ganho, enfim, mas que fazem sentido pra mim. Então, mas assim, todo lugar que se eu sair da porta da minha casa pra ir pra qualquer lugar, eu vou estar bem vestido. E é muito maluco, porque assim, muitas pessoas me perguntam me questionam, mas por que você tá sempre muito arrumado? Aí eu gosto de devolver o constrangimento, às vezes eu falo, mas por que você não veio arrumado, muito sabe? bom. Porque às vezes não faz sentido. Ai, mas é só um aniversário. Dane-se que é só um aniversário. Mas eu saí ali, independente. Às vezes é o aniversário de uma pessoa branca que é amigo de um amigo de um amigo. Não sei quem é a pessoa, não sei a que ponto ali, sabe? Então eu Sim. vou usar a forma como eu me visto pra me defender, pra sair na rua. Então quando eu saio de casa bem vestido, bem arrumado, com todos os meus acessórios, eu sempre ando com acessório na bolsa, porque às vezes eu quero enfiar mais, né? Eu vou enfiando acessório até onde não der mais. Então eu uso eles como escudo mesmo, é uma forma como às vezes eu tô indo trabalhar. Eu sei que quando eu saí de casa arrumado pra ir pro trabalho, às vezes é um evento, sei lá. Chega lá, talvez eles me deem algum uniforme porque eu tô representando alguma marca X. Sim. Tá tudo bem, eu vou tirar a roupa que eu saí, vou vestir o uniforme, vou entregar o trabalho. Então, pra mim é muito... a moda, ela faz um sentido assim, ela puxa muito para esse lado de resistir sobre o que eu vou enfrentar lá fora, sabe? Então Isso é muito bom. porque eu não sei o que eu vou enfrentar todo dia que eu saio, né, de casa, eu não sei o que eu vou enfrentar ali. Então, às vezes se eu trabalho dentro de casa, beleza, mas e aí? Se eu tenho um trabalho que é longe pra caramba, mas o que eu vou passar, né, nesse meu período até chegar no trabalho? Então Renato, eu uso a roupa sim como uma forma de escudo, sempre. E o cabelo, né, as tranças, os dreads que eu uso, eles fazem muito parte dessa composição. Eu vou compondo ali coisas que pra mim fazem sentido. Eu olho no espelho e falo, tá bonito, tá legal, tá da hora, bora. E às vezes é isso, pô, mas aí às vezes eu vou treinar pra Renato, você tá indo treinar arrumado? Eu falo, aham, tô.
Às vezes eu tô de boné, mas eu tô com um conjuntinho, que eu acho legal. Eu acho massa. Então assim, faz esse sentido, usar as roupas e a moda, porque ela tá aí para isso. Então, hoje em dia existem muitas marcas que vêm falando e brigando sobre isso, para isso também. Então, eu procuro também usar roupas e peças que fazem sentido, né? Seja numa estampa afro, seja, enfim, no que for, uma composição de lenço, de óculos, enfim. Mas eu vou querer mostrar pra você que eu tô presente, sabe? Isso é bom. Eu gosto de agir dessa forma pro mundo entender que não, não dá Não pra pode. ser essa... Demoramos muito tempo, assim, tipo, tem até uma frase que eu tinha separado aqui, né, que a provocação é sempre essa, né, do tipo, as tranças, os dread, tá em uma grande tendência as pessoas confundirem com um rolê do tipo, mas ser preto é moda, mas, sabe, meio que até também indicar as coisas pra você, outras pessoas pretas que também não usam tranças, não tem vontade de usar trança, mas no rolê do tipo, mas tá na moda, vai combinar com você. E aí tem uma frase que eu tinha separado aqui, que antes de virar tendência, o cabelo crespo, tranças, dreads, precisou sofrer e sobreviver ao preconceito. E eu acredito que todos nós que atuam quanto transistas, a gente faz um trabalho de uma forma muito singela, que é fazer manutenção da sociedade de pouco em pouco. Muitas pessoas vêm, talvez nem está envolvido em pauta nenhuma racial, mas muitas pessoas vêm pela sua mudança estética, querer se sentir bonito com aquele cabelo, viram alguém, achou que era importante fazer ou testar. E eu acredito que a gente faz esse trabalho de uma forma muito efetiva mesmo, assim, uma manutenção de como vai ser o comportamento daquelas pessoas, porque até falo para todas as pessoas que dançam comigo a primeira vez, que falam a partir de agora, você vai sim enxergar o mundo a partir de um outro olhar, e as pessoas vão te olhar também de um outro ponto de vista. Se proteja. Sim. Se proteja sempre. Necessário todo dia. Se proteja, mas tenha em mente isso, que você agora está fazendo algo que está mostrando que você faz parte de um grupo, de uma comunidade, de um quilombo, do nome que você quiser definir, mas isso é colocado mesmo para todos nós. E eu falo isso para as pessoas porque infelizmente até hoje ainda tem, né? Lava trança, lava dread, como é que você tira, sabe? Essas coisas. E aí para as pessoas que chegam agora e não é envolvida principalmente em pautas raciais, eu gosto de ter essa conversa e falar sobre isso, porque já teve pessoas que deixou, tipo, se sentiu linda depois que fez o cabelo, já até chorou no salão, mas no primeiro olhar, talvez ela tenha um olhar de acolhimento ou não, se sentiu meio acuada, porque cria mesmo assim uma atmosfera do que a gente brilha. Quando a gente faz um cabelo novo, a gente está chamando a atenção, porque a gente está quebrando um padrão estético, né? Exato. Sabe, a gente está quebrando um padrão estético, por mais que ele esteja bem alto, ainda tem muitas pessoas que nunca usaram trança, tem muita gente que nunca usou trança, mesmo assim, de manutenção. Eu tenho uma pergunta aqui, que é: o mercado realmente valoriza a estética negra ou apenas lucra com ela? E eu gostaria de saber essa sua opinião dentro do que você atua quanto modelo, se você tiver alguma outra atuação ali dentro do que ser um modelo, vale também, e dentro da sua área de transista. Se o mercado realmente valoriza a estética negra ou apenas lucra com ela? Olha, é bem complexo essa pergunta, porque, enfim, como eu já tinha falado, eu já passei por algumas coisas onde eu estava vendo ali, e aí as empresas estavam questionando, né, ou sobre me contratar ou me perder, né, aquela ali. Eles não estavam me contratando porque estavam achando que eu estava chamando mais a atenção que a marca. Sim. Então, isso aí vai para um outro lado, de tipo, na minha atuação como eventos, por exemplo, quando eu comecei, o modelo
bonito e que era contratado e que tinha muito trabalho ali era sempre o modelo padrão. Ele tinha que ser moreno, o loiro, sem tatuagem, sem nada. Aí foi não sei em que epifania que aconteceu ali, que raio que aconteceu. Do nada, os modelos que onde foram classificados como descolados, Sim. que eram os pretos com cabelo black, com trança, com tatuagem, e eles estavam tomando conta ali desse mercado de moda, tanto para campanhas publicitárias quanto para eventos. Então eles passaram a ser chamados, mas porque eles entenderam que talvez eles tiveram uma visão diferente dessas outras empresas, mas assim, não é que eles estão chamando mais atenção, mas a beleza desse descolado que eles classificaram é algo que agregue, mas ainda assim eu acho que eles estavam vendo de uma forma de lucrar com isso, sim. Eles viram que a gente não vai se esconder. Então, por exemplo, eles recebem um casting, né? Então, eu preciso de uma pessoa preta de 18 a 30 anos. Ou, enfim, perdão, uma pessoa preta não, sei lá, um casting, eu preciso de um homem e uma mulher de 18 a 30 anos. Certo. Eles vão receber esse casting, só que assim, as pessoas pretas que usam o cabelo delas incrivelmente lindo, com dread, com black, com trança na goa, enfim, elas vão se disponibilizar para aquilo. E eu acho que a demanda que eles recebem passou a ser tão alta, do tipo, a gente tá aqui, tá? Vocês têm que entender que a gente tá presente, a gente... Vai ter preto, vocês sim. vão ter... É isso, vocês vão ter que me aceitar nesse trabalho. Então, assim, eles viram que é uma forma deles lucrarem, né? Então, eles passaram a lucrar, porque aí, se você faz uma campanha e aí você viu que ela deu muito certo, que um retorno ali que você teve foi muito bom, a sua próxima... eu vou contratar novamente uma pessoa preta, sabe? Então é um rolê do tipo, precisava de 5 modelos ou 5 pessoas. 4 eram pretas e uma era branca, sabe? Então hoje em dia ainda é muito assim, mas às vezes a forma como chegava pra gente isso antigamente é diferente de hoje. Mas eu entendo que é porque a gente está se fazendo presente. Então a gente está cada vez mais ali lutando com isso. A gente está aqui, não, eu tô aqui, ó. Tô aqui. Você vai ter que me enxergar. Você vai ter que me ver. E você tá vendo que isso tá dando muito resultado. Então, assim, é uma balança ali que ela pesa pros dois lados. Então a gente não se faz... apagado ali, então a gente não vai deixar de se disponibilizar para isso, né? Porque a gente precisa sobreviver, então a gente precisa de trabalho, então estou aqui presente, mas eles também falam, se eu contratar e eu tô vendo que tá dando muito resultado, eu vou continuar com isso, sabe? Bom. Então é muito... então tá rolando uma valorização, mesmo que seja só a partir do que eles entendem quanto retorno. Exato, eu acho que eles vêm e eles demoram, eu não sei se isso é algo que vai parar de acontecer do nada, eu acho que não. Acho que não. Não vai, mas que demorou para isso fazer um boom e eles entenderem que essa valorização ela precisa e ela tá dando retorno muito bom, demorou bastante. E eu digo para esse lado de campanhas publicitárias, pro lado, né, de moda, é muito maluco. Então hoje em dia, se você vai para um casting, que seja de um desfile, tem agências hoje, que é uma agência que cuida só de modelos pretos. Então ela vai levar o casting dela inteiro preto. Então tem uma marca ali que ela vai olhar e vai falar, eita, eu vou ter que escolher um. E que bom que você vai ter que escolher um, sabe? É muito maluco. Eu já fiz alguns aonde eu olhei se você entrar na sala assim, de casting, você olhar e você só vê pessoas pretas, tipo, às vezes aparece uma ou outra ali que destoa. E aí você fala, que lindo isso, sabe? Do tipo, essa marca aí que antigamente ela não te dava dando valor nenhum, ela vai ter que escolher um pretinho para representar a marca dela.
E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito Nossa, eu fico feliz, porque eu não tinha noção, não tenho noção de algumas áreas assim. Então é sobre isso, sabe? A gente tem que só ir fazendo com que esse acesso seja cada vez maior para todo mundo, porque só assim eu acho que as coisas vão de fato se fazer presentes ali, sabe? Para todo mundo. Eu acho que a mudança acontece aí, quando a gente consegue, de pouco em pouco, passar o conhecimento que temos e essa pessoa também entender que ela vai se movimentar. Exato. Isso aí eu acho que é um dos atos assim, revolucionários. Nossa, tá muito bom, mas estamos caminhando para o fim. Eu tenho algumas perguntas ainda. Como a gente está falando sobre moda ou resistência, entrando em 2 temas, e também falando sobre a presença do corpo, que é a parte assim, importantíssima do tema, a presença do corpo preto incomoda? Por quê? O que você acha que incomoda? Por que incomoda? Acho que precisamos falar, algumas pessoas ouvirem. Olha, sempre incomodou, né? Mas eu acho que as pessoas não, enfim, elas não tinham talvez noção que isso iria afetá-las, talvez de uma forma muito específica. É como se a gente hoje em dia, né? Como se o corpo negro hoje a gente estivesse presente e cutucando uma ferida que é delas, não é nossa, sabe? Então, incomoda sim. Eu faço questão absoluta que isso de fato aconteça, como eu falei, em todo lugar que a gente está presente. A gente precisa realmente chegar. Nossos cabelos já carregavam muitas histórias. Sim. E não é à toa que a gente deixou o nome desse podcast de Falas Nagô, porque faz parte de um projeto que se chama Memórias dos Pés aos Fios de Cabelos, que a gente está ministrando aulas de trança, do básico assim, até o intermediário, o avançado não temos muito tempo. E aí a gente pensou no podcast para conversar com as pessoas que são transistas e depois conseguir abrir com mais pessoas. Por quê? A gente atende muitas pessoas, a gente escuta muitas histórias. Sim. Histórias que muitas das vezes não são contadas, histórias que muitas vezes são apagadas, histórias que elas mesmas esquecem, depois se relembra e vai se encontrando ali. Então, Falas Nagô é para que a gente leve a história, por exemplo, hoje está trazendo a sua história, trazendo sua percepção de mundo, que eu acho que isso vai encorajar muita gente, vai conseguir dar ferramenta para quem precisa, seja na questão estética mesmo, de te olhar e falar, nossa, se teve alguém que você olhou e você falou, nossa, vou me movimentar, eu acredito que o que você faz com a sua existência mesmo no mundo, faz outras pessoas também se movimentarem para ir de encontro ao seu melhor versão, ao que tem de melhor. E Falas Nagô é para isso, para a gente trocar ideia, conhecer de uma forma leve, mas também ali cutucando algumas partes, para que todos olhem sua própria história, se vejam na história do outro, porque o termo Nagô, né, foi criado porque foi dado para todas as pessoas pretas que vieram do Porto Nagô. Então a gente só uniu a questão das histórias que precisam ser contadas, dos assuntos que precisam ser falados. E acho que falar sobre cabelos, falar sobre moda, falar sobre corpo preto é algo importantíssimo. E vamos lá para mais uma pergunta, uma perguntinha. A pergunta de agora é: o que você pensa ou espera para as próximas gerações desse assunto que a gente trocou aqui hoje? Olha, para as próximas gerações, eu acho que isso vem muito do que a gente recebe como ensinamento, né? Então, a base familiar ali, ela tem que estar muito presente para que você, de fato, mostre ali pro seu filho, né? Pro seu sobrinho, pro seu neto, enfim. A gente precisa fazer com que essas nossas próximas gerações entendam o quão é necessário se fazer presente, que a gente falou muito sobre isso, né? De fazer, de estar ali, seja aonde for, em que espaço for. Então, é
mostrar, e eu espero que ela seja uma próxima geração muito mais presente, muito mais confiante, muito mais, como eu posso dizer, uma geração sem medo de lutar, né? Eu acho que a gente veio de muitas lutas e aonde talvez o medo tivesse não apagado, mas feito com que a gente, né, desse ali um passinho para trás, mas enfim. Eu acho que para isso, para uma próxima geração, vindo de uma base familiar presente, onde a gente, né, deixe ciente ali o que, o porquê, né? Eu acho que eu vendo de fora hoje, através das redes sociais também, principalmente, é muito bom ver, né, crianças pretas reluzindo, sabe? De uma forma, seja da forma como a mãe dela vestiu ela, mas ela olhar no espelho, você vê um vídeo ali que você fala, que coisa incrível, que foda, sabe? Mas é isso, é sobre que essa próxima geração seja muito mais confiante, muito mais presente. Eu trago a palavra do dia, que essa próxima geração seja mais afrontosa mesmo. Afrontosa, completamente. Se possível. Se possível. Vai ser possível, porque é isso, uma coisa leva a outra. Fala um pouco das suas redes, divulga as suas redes, que aí eu vou fechando com essa frase aqui, que aí eu acho que seria o ideal. Tá, bom, vamos falar sobre Instagram. Meu Instagram pessoal é _a letra E, Fernandes, então tudo junto, é _E, de novo, Fernandes. Certo. E a minha página de transista, né, hairstylist é _R tranças. Anotaram? Anotaram. Anotei. Certo, a gente vai deixar marcado também. A gente vai deixar tudo marcado bonitinho. E, nossa, eu tô muito feliz. Peço para que todos vão seguir, vão acompanhar, tem um trabalho incrível mesmo, muito lindo. Talvez a grande questão seja que o cabelo crespo, para alguns virou moda, por conta de só olhar através de uma bolha. Para nós é resistência, porque vivemos isso a vida inteira. Todo momento, seja você que começou agora, você está começando a resistir, porque muitos de nós não teve realmente base, não teve cuidado, não teve acolhimento, viveu um percurso de autodestruição colocada por um sistema que diz ser um sistema que acolhe nós, pessoas pretas, pessoas crespas. É muito mais que beleza, é muito mais que estética, é muito mais que moda. Sim, é resistência, mas também é resgate. E é resgate de um povo por inteiro. E não é à toa que o Renato veio de longe para vir aqui gravar esse episódio com a gente. Foi um prazer. Estou muito feliz. E é isso, esse é o podcast Falas na Go, onde toda a tecnologia é ancestral. Foi um prazer. Queria agradecer mais uma vez o convite. Já falei que eu posso vir aqui, gente, sem dar um palpite, não é negócio. Participar, simplesmente me intrometendo, mas de fato foi um prazer. Queria agradecer, me senti muito bem acolhido, né, por todos vocês, foi ótimo. Eu estava nervoso quando eu cheguei, mas depois já foi passando, e é isso, tô em casa já, tá tudo bem. Eu saio daqui também com o coração bem quentinho por ter feito algo pela primeira vez e Fez muito bem. por ter conseguido passar um pouquinho, né, da minha história, das minhas vivências e é isso. E a gente se vê nos próximos. Esse é o podcast Falas na Go, onde toda a tecnologia é ancestral.